Glória a Deus. Cumprimento todo na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Faz esse pequeno vídeo aqui. Eu espero que os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem fiquem até o fim. Eu não vou me demorar. Vou com poucas palavras. Hoje é quarta-feira. Estou aqui no monte chamado Taquara, fazer esta oração à glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra sobre o Espírito Santo em nossa vida, administrada por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de João, ao capítulo número 14, ao versículo 16 ao versículo 17. No versículo 16, Jesus diz assim: rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, que fica conosco para sempre. O versículo 17: o Espírito da verdade, que vem da parte do Pai, louvado seja Deus, que o mundo não pode receber, porque não conhece nem vê, mas habita no nosso meio. Em outra versão, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem vê e nem conhece, mas ele habita conosco, está no nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Alai deixará banecas. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus nos deu o seu Espírito para que nós possamos viver sob o Espírito da verdade. Louvado seja Deus. Nesse mesmo capítulo, mesmo capítulo 14 de João, versículo 26, ele diz que o Espírito da verdade que faz nós conhecer todas as palavras que ele nos fala. Louvado seja Deus. No capítulo 16 do Evangelho de João, versículo número 13, ele diz que o Espírito da verdade que vem da parte do Pai faz-nos andar em toda a verdade. Bom, o que eu quero falar com isso nesta mensagem? Se você dá uma olhadinha no capítulo número 13, a primeiras cartas aos Coríntios, fica acima do capítulo 3, ali no cabeçote do capítulo número 3, primeiras cartas Coríntios, capítulo número 3, versículo 1, está lá escrito bem intitulado: o espírito mundano causa divisão na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele dá um ensinamento à igreja que está em Coríntios. Louvado seja Deus, que o espírito mundano é quem causa divisão na igreja. Lá e deixará abacasse. Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito da verdade, é o Espírito do engano, o Espírito mundano. Assim a palavra de Deus nos orienta, nos fala desta forma. Louvado seja Deus. E Paulo continua falando à igreja dos Coríntios, capítulo número 3, 1 Coríntios. Ele diz: louvado seja Deus. Por que é que ele fala assim? Ele diz que na igreja dos Coríntios tinha um povo que dizia assim: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Apolo. Outro: eu sou de fulano, sou de ciclano. E Paulo diz assim: porventura, não é espírito mundano, é espírito da carne, não estão carne. Lomenecharabecasse. Mas no versículo número 16, ele diz assim: vós não sabeis que o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. E outra versão: vós não sabeis que vós são o templo de Deus. Aleluia! E diz assim: aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá. Louvado seja Deus. Que o Paulo quer dizer, meus irmãos, que damos louvado seja Deus, não deixe o espírito mundano, o espírito da carne, plantar na igreja, que vai causar divisão, sim senhor. Louvado seja Deus. Mas o Espírito da verdade, que vem da parte do Pai, ele vem para edificar,
consolar, instruir em toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe por que está tendo causa divisão na igreja? Por causa do espírito mundano. Treva não se dá com luz. Jesus foi bem claro, não foi um apóstolo qualquer, não foi alguma pessoa qualquer que falou. Jesus falando, e o evangelista fez aquela inscrição, diz desta forma, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo número 17, assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, disse Jesus, porque nem conhece e nem vê. Aleluia. Mas vós conhecerei, porque habita conosco para sempre. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Aleluia. Qual é a estratégia do espírito mundano causar divisão? Ele vem parecido com o Espírito Santo. Essa é a estratégia dele. Para enganar o crente que são simples, enganar o líder que é simples, enganar certos pastores aí, louvado seja Deus. Ele vem com o sapatinho de lã, ele vem devagarzinho, ele não vem dizendo que é o espírito errado, ele vem dizendo que é o espírito da verdade. Mas pelos frutos vai conhecer, louvado seja o nome de Jesus. Pelo seu modo de viver, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de se lidar, você vai ter o discernimento que esse espírito aí é mundano. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O espírito mundano, ele não se dá com o Espírito de Deus, porque louvado seja Deus, e vai causar divisão, porque é que fulano está saindo da igreja e formando outra, e aí por aí em diante, por causa do espírito mundano que o pastor deixou entrar na igreja. Lá e deixará bacas. Louvado seja Deus. E aí o que vai acontecer, sabe o que, meus irmãos? O que vai acontecer se o líder não tomar uma providência? O que vai acontecer, louvado seja Deus, se o líder, o pastor, a liderança, sei lá qual for que tem na liderança, aleluia, e apoiar o espírito mundano, então toda a sua igreja vai ficar mundano. O que quer dizer com isso? Então o mundo não tem o Espírito de Deus. Oh! Louvado seja o nome de Jesus. Apóstolo Paulo diz assim na igreja de Corinto: não se engane-vos. Não se engane, mas por que com o espírito mundano? Aleluia, ele veio para tirar o espírito de verdade, porque ele não se dá, louvado seja Deus. O espírito mundano do mundo, meus irmãos, para os olhos da carne, é muito maravilhoso, porque adquire muito dinheiro, adquire muitos os bens, adquire a riqueza. Aleluia. Mas a verdadeira riqueza, ele não dá porque é o céu. A verdadeira riqueza, ele não tem para lhe dar, louvado seja Deus, que é a salvação da vida eterna. Lá xerai becasse. Mas os pastores com os olhos gordos, aleluia, não quer deixar, louvado seja Deus, o Espírito de verdade, porque o Espírito de verdade guia para o céu, guia para os, aleluia, para ter a vida eterna. Não tem muito lucro em finança, não tem muito lucro em finança, não tem muito lucro em bens imóveis, porque o Espírito Santo, ai me racharai becas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me chamo pastor Edilson. Sou pastor presidente das igrejas pentecostais ressuscitada com Cristo. Aleluia. Mas ainda o Espírito de Deus habita conosco na verdade. Se você for olhar várias igrejas que estão sob os meus cuidados que Deus me confiou, não é muita gente, mas é pouco. Mas lá habita o Espírito da verdade. Aleluia. Jesus diz que são poucos que se salvam. Então, meus amados pastores, amigos, repreende o espírito mundano. Aleluia. Se você não quiser repreender, fica com ele, mas você não vai ganhar o céu, viu? Essa é a verdade. Ele começa trazendo uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Aleluia. Um enfeitinho aqui, outro enfeitinho acolá. Hoje,
A maioria das irmãs, com todo respeito, do modo geral, ninguém sabe se é ovelha ou se é onça. É toda pintada, meus irmãos. Aleluia. Ninguém vê mais a lã da ovelha, vê agora é pintura. A vaidade. Jeremias diz, capítulo 10, versículo número 15, que toda obra da vaidade é engano. Louvado seja Deus. A vaidade está enganando ao ser humano. O mundo está aí entrando. Eu sei que você talvez não tenha visto essas mensagens. Se eu ver, talvez você nem queira mais ouvir, porque quem dá ouvido, o mundo não dá ouvido ao Espírito de Deus. Jesus, eu repetir novamente, Jesus foi bem claro. O Espírito de Deus, que é o Espírito de verdade, o mundo não pode receber, disse Jesus. Como é que está a sua denominação aí? Como é que você acha que está lá? Meu irmão, não se engane não. O rei Saul, quando Deus tirou o Espírito de verdade nele e colocou do mundo, o do engano, mas ele achou que ainda Deus habitava com ele. Ele achou que ainda a verdade estava com ele. Na realidade não estava mais a verdade, estava a mentira. Irmãos, a igreja de Jesus, eu falo isso chorando porque eu vejo hoje nas igrejas do Senhor Jesus, meus irmãos. O espírito do engano tem invadido por causa de pastores que querem ganhar o mundo mesmo. Esse mundo vai se acabar, meus irmãos. Essa terra fica derretida como a cera se derrete no fogo. Segundo fala o profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 2. Jesus vem com labareda de fogo tomando vingança a quem não conhece o evangelho e quem não obedece. Aleluia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Glória a Jesus. Em Salmo está escrito, capítulo número 9, versículo 17. Ele diz que o ímpio e toda a gente que esquece de Deus vai ser lançado no inferno. Glória a Deus. Não esqueça de Deus. Jesus deu o Espírito liberalmente para aqueles que crêem, para estar conosco. Quem tem o Espírito de verdade, ele não vai andar com mentira, ele não vai andar com engano, ele não vai querer o mundo de forma alguma. Nós vivemos num mundo, sim, claro, ainda. Mas o mundo não pertence a nós, o que pertence aos céus. Isso é para quem está no espiritual, para quem não está, vai entender, acha que isso é uma besteira. Então fica com o espírito da besteira, fica lá. Eu vou ficar com o meu da verdade. Que Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.